Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 18. Nós vamos fazer menção a partir do versículo de número 41. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo da além do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entrando ele, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Meus amados irmãos, se o irmão Altamar puder me ajudar, eu agradeço. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o livro dos reis de Israel é um dos livros que está naquela seção bíblica chamada de livros históricos. Os livros históricos, em especial esse livro dos reis de Israel, vão trazer para nós diversos relatos, diversos acontecimentos que aconteceram ao longo da história do povo de Deus. Deus sempre se mostrava benevolente para com o povo. Deus sempre estendia a sua mão de maneira bondosa e amorosa para com o seu povo. Mas, de tempos em tempos, o povo agora deixava de fazer a vontade de Deus. De tempos em tempos, se levantavam reis que agora endureciam o seu coração contra o Senhor, e por conta dessa desobediência, Deus agora recolhia a sua mão. Deus agora não permitia que a bênção estivesse sobre o povo escolhido. E esse relato do capítulo 18 vai trazer para nós exatamente um desses momentos tenebrosos da história de Israel. No 38º ano de Asa, rei em Judá, assume agora o trono de Israel um homem por nome de Acabe. O relato sagrado nos revela que Acabe era um homem terrível. Acabe era um homem mau, que agora desobedecia tudo aquilo quanto Deus havia estabelecido, a ponto do escritor sagrado dizer que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Se isso não fosse mal o suficiente, Acabe agora vai contrair um relacionamento, e esse relacionamento é com uma mulher por nome de Jezabel. Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Lá eles cultuavam uma divindade por nome de Baal.
E esta era uma dessas mulheres que participavam do culto a essa divindade. Baal era conhecido por ser o deus da chuva, o deus da fertilidade. Então agora Acabe passa a adorar essa pseudo-divindade. E não somente isso. No reinado de Acabe, nós vamos identificar, quando nós fazemos a leitura do texto sagrado, que agora Acabe manda erguer um altar, ou melhor, manda erguer um templo para Baal na cidade de Samaria. E durante o reinado de Acabe, a idolatria agora é estabelecida e fomentada pelo governo de Acabe. Em meio a esse cenário completamente caótico, em meio a esse cenário completamente distante daquilo que Deus desejava que o povo estivesse vivendo, Deus agora levanta um homem. Deus agora levanta uma arma secreta, vamos usar essa expressão, porque o Deus a quem nós servimos, Ele nunca perde o controle da história. Ainda que o cenário pareça caótico, ainda que a situação que você está vivendo, você olhe e diga, não tem jeito mais. Ainda que você olhe e diga, não tem mais solução para o meu relacionamento. Não tem mais solução para o meu relacionamento com o meu filho. Não tem mais solução para o meu relacionamento com a minha esposa, para o meu relacionamento com o meu marido. Diante de Deus existe uma solução. Deus nunca perde o controle da história. O nosso adversário pode até olhar e pensar, agora eu venci, agora não tem mais jeito, agora a situação é irreversível. Mas no momento que Deus quer e que Ele bem entende, Ele levanta alguém que irá mudar completamente a história. Durante esse momento onde Israel está imerso em um caos espiritual, Deus agora levanta Elias, do mais absoluto anonimato. Surge agora Elias, e o relato sagrado diz, dos moradores de Gileade. Não pertencia a nenhuma escola profética famosa. Não era de linhagem sacerdotal e muito menos profética. Mas Deus agora levanta esse homem completamente desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido. Mas tem uma coisa, esse alguém foi levantado por Deus. Ainda que ninguém o conhecesse, ainda que ninguém soubesse de onde ele era, de onde ele vinha, a sua linhagem, mas os céus sabia exatamente quem era aquele homem. Sabia quem era aquele Elias. E é através dele que Deus agora causa uma grande reforma espiritual em Israel. Elias agora não precisa de um astro, não precisa de alguém muito conhecido, porque a única estrela que pode brilhar aqui é ele, o leão da tribo de Judá. Ele é o único que pode ser exaltado no nosso meio, a brilhante estrela da manhã, aquele que os céus se ilumina apenas pela glória que emana dele. Esse é o Deus a quem nós servimos, e ele escolhe exatamente quem ele quer, da forma que ele quer. Pega do anonimato e transforma em rei. Pega do anonimato e transforma em profeta. Porque ele não leva em conta linhagem de seu ninguém. Quando ele quer agir na vida de alguém,
quando Ele quer transformar a família de alguém, quando Ele quer transformar a história de alguma pessoa, Ele não está preocupado em quem era o seu pai, nem como ele era ou lhe tratava. Ele não está preocupado quem era a sua mãe, como ela era e como ela lhe tratava. É através de você que Ele quer causar uma reforma na sua família. É através de você que Ele quer transformar a história da sua família daí para frente. O que ficou para trás passou. A partir daquele momento Ele quer fazer nova todas as coisas. O problema é que as pessoas se prendem muito no passado. As pessoas se prendem muito na árvore genealógica. Mas para Deus isso não tem importância alguma. Ele olha dos céus e Ele procura alguém que esteja com o coração aberto e disposto para que Ele haja na vida deste alguém. Ele olha do céu para a terra e procura os fiéis da terra. E quando nós estamos agora nessa condição de fiéis aqui nessa terra, Deus agora cria circunstâncias, Deus agora movimenta tudo aquilo que é necessário e levanta alguém, e através de nós Ele faz coisas extraordinárias acontecerem. Quando menos se espera, Deus agora levanta esse homem para realizar essa obra, e a palavra dele é uma palavra de juízo. Ele vai dizer: olha, Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 3 anos e meio, Deus fecha as janelas do céu, não cai chuva e não cai orvalho sobre Israel. Talvez a gente possa olhar para o texto sagrado e dizer: mas rapaz, Elias era muito ousado. Como é que ele abre a boca e vai dizer assim: segundo a minha palavra não vai chover? E Deus agora faz aquilo que o profeta havia dito. Porém, quando você vai ler a Bíblia mais um pouquinho, quando você vai lá para a encíclica de Tiago, capítulo 5 e versículo 17, ele vai revelar para nós o que era que acontecia. Tiago vai dizer: olha, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas sabe o que foi que ele fez? Orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A oração foi a chave para que Deus agora fizesse com que a palavra do profeta se cumprisse. Só pode falar diante dos homens com autoridade quem primeiro se prostra e se humilha diante do dono de todas as coisas. Só pode falar diante dos homens com poder, de modo que a sua palavra se cumpra. Aquele que primeiro dobrou os seus joelhos e disse: Senhor Jesus, ouve o meu clamor. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E Ele agora se compadece de cada um de nós e faz se cumprir o desejo do nosso coração. O caos completo agora se instaura em Israel. Estamos tratando de uma sociedade agrícola, e a falta de chuva agora afetou as colheitas. Sem colheita não havia alimento, nem para consumo, nem para negociação. Os animais agora estão passando fome e o povo passa a padecer necessidades. Mas a nossa alegria é que nós servimos a um Deus que se compadece do seu povo, que nós servimos a um Deus que tem misericórdia de nós,
Nós servimos a um Deus que o texto sagrado diz que Ele se lembra de que nós somos pó. Imagina se Ele não lembrasse. Mas Ele se lembra: olha, o irmão é pó, a irmã é pó, então eu vou agir em favor dele, eu vou agir em favor dela. Eu não sei por quanto tempo faz que você vive um tempo de escassez na sua vida. Eu não sei quanto tempo faz que você ora e diz: Deus, quando é que essa dificuldade vai acabar? Quando é que esse sofrimento vai ter um fim? Mas o Deus que pode todas as coisas está aqui nesta noite. O Deus que tem a solução para todos os problemas está no meio de nós, e nós podemos falar diretamente com Ele. Do lugarzinho aonde você está, você pode falar com Ele, e Ele lhe responde de acordo com a sua palavra. A sociedade está imersa no caos, a seca é terrível, mas o homem de Deus não passa fome nem sede. Deus diz: olha, vai lá para o ribeiro de Querite, porque lá eu vou lhe sustentar. O mundo todo está desabando, a seca é terrível, mas o homem de Deus tinha água na porta de casa, tinha pão e tinha carne que era entregue por delivery para ele. O homem de Deus, a mulher de Deus, mesmo em meio à sequidão, Deus o sustenta. Mas a fonte secou, a água do Querite acabou. Deus disse: não tem problema, eu vou providenciar outro lugar. Vá em direção a Sarepta. É uma mulher viúva que o restinho de comida que tinha, ela ia fazer para ela e para o seu filho, e depois daquilo, eles iriam esperar a morte chegar. Muitas das vezes, a providência de Deus vem de algo que nós não esperamos ou sequer imaginamos. Desde o princípio foi assim. O povo estava caminhando no deserto. De onde é que Deus providencia água? De uma rocha. O povo está no meio da peregrinação, a única fonte de água que tem é amarga. Ele transforma em doce, mas aquele que é fiel não morre no deserto, não morre na sequidão. Vai lá, prepara o bolo primeiro para mim, traz o bolo primeiro para mim, porque o Deus que me mandou aqui, Ele vai sustentar vocês durante toda essa seca. O profeta diz: olha, traga primeiro para mim, mas tem uma coisa: o Deus que me enviou, Ele se responsabiliza pela minha vida e pela sua. Não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija, enquanto estiver vigorando essa seca. Deus se responsabiliza pela sua palavra e pelos seus. Crente fiel não morre sem provisão no deserto. Deus o sustenta. Mas Acabe era tão ruim. É por isso que o texto sagrado diz que ele fez o que era mal, antes pior do que todos os reis que vieram antes dele. Que ele agora chama um homem por nome de Obadias e diz: olha, você vai sair pelos termos de Israel e você vai confiscar toda e qualquer relva que tiver, para que a gente alimente os nossos cavalos e as nossas mulas, porque senão elas vão morrer de fome. Ele não tinha nenhuma preocupação com o próprio povo que o bancava por meio dos seus impostos. Pode ir confiscar. E em todo esse momento, Elias agora está sendo preservado por Deus, está sendo mantido escondido por Deus. Porém Deus agora vai dizer: olha, Elias,
esse seu período de estar escondido foi até aqui. Você agora vai se apresentar a Acabe. Então Elias se encontra com esse homem por nome de Obadias. E ele vai dizer: olha, volte e diga ao seu senhor que eu quero conversar com ele. Obadias agora olha e diz: meu senhor, o que foi que eu fiz de errado? Meu senhor, aonde foi que eu pequei para que o senhor me faça fazer uma coisa dessa? Porque o meu senhor, o rei Acabe, já mandou emissários por todos os países da vizinhança, por todas as regiões circunvizinhas, mandando agora procurar o senhor. E se ele soubesse que alguém estava ali escondendo, ele mandava matar. E vai que eu chego lá e digo a ele que foi o Senhor que mandou ele vir até aqui, e quando ele chegar, o Senhor, o Deus de Israel, lhe recolha, ele vai me matar. Mas eu tenho um serviço prestado para a obra de Deus. Quando Jezabel estava nessa perseguição contra os profetas, eu escondi 100 desses profetas e sustentei eles com pão e água. Não faça isso com o teu servo. Não permita que o teu servo morra por conta disso. Mas Elias vai dizer: pode ir tranquilo, porque o Deus a quem eu sirvo, foi Ele quem me mandou me apresentar a Acabe. Tem hora que Deus permite que a gente esteja escondido. Tem horas que Deus permite que a gente caminhe e ninguém consegue nos enxergar. Mas vai chegar o dia que Ele vai dizer: olha, chegou o tempo de você se apresentar diante deles. Chegou o dia de você agora se levantar diante deles. E através da sua vida eu vou fazer coisas grandes. E através de você eu vou mudar a sua história. Obadias vai. Quando Acabe chega, ele já vem gritando: eis aí o perturbador de Israel. Mas ele vai dizer: eu? De forma alguma. Agora você e a sua casa, a sua gestão, é quem tem verdadeiramente colocado o povo em desgraça. Mas tem uma coisa: vamos todos nos reunir lá no Carmelo, e lá nós saberemos quem é Deus de verdade. Levam 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, vão até o cume do Monte Carmelo. E Elias agora diante de todo o povo vai dizer: olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo olha para Elias, olha para Acabe e dizem: bom é este negócio, ou boa é esta palavra. E eles agora preparam o altar, começam a fazer aqueles rituais e adorações que eram peculiares a Baal. O tempo vai se passando e nada acontece. Eles vão evoluindo e começam a se retalhar, começam a se cortar, a se mutilarem. Então, o homem de Deus, como todo bom cristão, tem bom humor. Não pode viver com a cara fechada, cara de delegado de polícia, como diziam costumeiramente, antigamente, né? As pessoas tinham o costume de dizer isso. Mas ele tinha senso de humor, o profeta tinha senso de humor. Então ele chega e diz: rapaz, é melhor vocês gritar mais alto, porque pode ser que ele esteja dormindo. Eu imagino o povo tudo olhando assim, querendo começar a rir. Mas ele vai além: rapaz, talvez ele esteja caçando, talvez ele esteja em alguma outra reunião, fazendo alguma fazeira ali. Então é melhor vocês gritarem mais alto. Mas nada acontece.
Então o profeta Elias diz: tá bom, acabou a presepada, agora é a minha vez. Ele vai e organiza o altar. Ele prepara o altar, que estava todo bagunçado, coloca sobre ele o animal, e ele faz uma oração muito simples, dizendo: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Nesse exato momento, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava em torno do altar. E todo o povo, vendo isso, se maravilhavam e diziam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Fora dele não há outro. Somente ele é o Deus verdadeiro e que responde com fogo. Mas o mesmo Deus que manda fogo, manda chuva também. Fazia 3 anos e meio que não chovia. A situação estava complicada. E Elias chega para Acabe e diz: olha, sobe ao cume do Carmelo, porque eu já estou ouvindo ruído de uma grande chuva. Olha a visão do profeta. O profeta, ele é alguém que tem bom humor, e ele é também alguém que tem uma visão mais aguçada. Porque quando a gente vai ler um pouquinho mais à frente os versículos que a gente leu, o moço dele vai dizer, olhar para o céu e vai dizer: eu não estou vendo nuvem alguma. Pelo contrário, eles estavam na seca, Deus havia acabado de mandar descer fogo. Mas ele diz para Acabe: Acabe, vai comer, porque eu já estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. Eu não sei quanto tempo você está vivendo nesse deserto ou nessa sequidão, mas hoje Deus diz para você: ó, aguce os seus ouvidos, abra os seus ouvidos e escute comigo o barulho da chuva que está chegando sobre a sua vida. Abra os seus ouvidos para ver se você consegue ouvir, porque o profeta está dizendo: eu já estou ouvindo o barulho da chuva que está chegando sobre a terra, e a chuva é abundante. Não é só uma garoa, é abundante chuva que Deus está mandando sobre a terra. Tem coisa boa chegando na vida de crente fiel. Preste atenção no barulho, preste atenção no barulho, porque está chegando coisa boa. Deus tem os seus caminhos na tormenta. Grande foi a luta, a dificuldade, o sofrimento para chegar até aqui. Mas o mesmo Deus que permite você passar pelo sofrimento, o mesmo Deus que permite você passar pelo deserto, Ele também diz: tem coisa boa chegando aí. Tem coisa boa sendo preparado para você aí. Vida do crente não é só sofrimento, tem alegria, tem gozo, tem paz na presença do Espírito Santo. Acabe vai comer, vai beber, e o profeta agora continua a sua estrada, e ele vai até o alto do Carmelo. Aqui a gente aprende outra lição muito importante. Nós não podemos parar de seguir. Ainda que a jornada esteja difícil, ainda que o percurso esteja estreito, nós não podemos parar na nossa caminhada.
Aprenda com o profeta: olha, eu vou subir ainda mais, eu vou chegar lá em cima. E para a gente chegar no cume de um monte não era fácil. Não tinha elevador, não tinha escada, não tinha caminho preparado. Mas ele agora vai subir até o cume. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar no meio do caminho. Porque o Deus que disse: abra os seus ouvidos para ouvir a chuva, Ele se responsabiliza pela palavra que Ele falou. Não, mas talvez eu não vá receber a minha vitória amanhã, nem semana que vem, nem no próximo mês. Mas eu não paro a minha caminhada. Eu continuo com os meus olhos à frente, aguardando o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Tem gente que perde a bênção porque desiste no caminho, porque desiste na estrada, porque olha e diz: não, está difícil demais, é melhor parar por aqui. Mas a nossa promessa nos espera no final da caminhada. Ele lhe trouxe até aqui hoje para dizer: eu vou renovar as suas forças. Você até já disse assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas Ele está dizendo: aguenta mais um pouquinho, porque eu estou renovando a promessa hoje. Eu estou renovando aquilo que eu falei com você hoje. E não há quem impeça o meu trabalhar. Não há quem impeça o meu agir. Deus está renovando força de crente aqui nesta noite. Elias chega ao cume do Carmelo, e ele agora coloca a cabeça no meio dos joelhos e começa a orar, começa a clamar a Deus. Disse: Deus, quando eu estava lá embaixo, eu disse que já estava ouvindo o barulho da chuva, mas eu estou aqui prostrado, orando para que o Senhor envie essa chuva. Ele chega para o moço e diz: olha, vá dar uma olhadinha ali para o lado do mar e observe como é que está o clima, observe como é que está o tempo. O jovem vai e diz: meu senhor, eu não estou vendo nada. O céu está azul e o sol brilhando, não tem nenhum sinal de chuva. O jovem vai pela segunda, pela terceira vez e diz: profeta, continua do mesmo jeito. Nós poderíamos até pensar como moço: profeta, nós estamos aqui há 3 anos e meio sem chover, e eu não consigo ver nada. Mas na 7ª vez o jovem vai, e quando ele chega, ele vê uma pequena nuvem. Imagino eu ele medindo assim, do tamanho da mão de um homem. Ele chega e diz: profeta, não tem nada senão uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o homem de Deus, aquele que tem o olhar mais apurado, ele vai dizer: não tem problema, era esse o sinal que eu queria. Desce lá e diz a Acabe: Acabe, aparelhe o seu carro, porque está vindo a abundante chuva sobre a terra. Não precisa de nada extraordinário. Deus está dizendo para você: ó, é nessa portinha pequena que Ele abriu, que Ele vai lhe abençoar. É nesse lugar pequeno, onde você olha e não vê muita perspectiva de futuro. Deus não precisa de coisas extraordinárias para fazer um milagre acontecer. É só o sinal de que Ele vai agir. É só o sinal.
Abra os seus olhos e veja e entenda os sinais da parte de Deus. O problema é que muitas das vezes a gente olha para os sinais de Deus e quer fazer a nossa análise. E a gente olha e diz: rapaz, é insuficiente, é pequeno, é pouco, não dá. Mas aquele que tem o olhar de Deus na sua vida, aquele que tem a presença de Deus na sua vida, ele olha e diz: era o sinal que eu precisava, era isso que eu estava precisando, era isso que faltava, para que eu pudesse crer que Deus vai agir na minha vida. O sinal é muito pequeno, mas é daí que Deus vai fazer grandes coisas. O versículo 45 também me chama a atenção, para a gente concluir. E sucedeu que, entrando ele, os céus se enegreceram com nuvens e vento. Antes da chuva chegar, vai vir céus escuros e vento. Antes do milagre acontecer, vai ter um aperto ainda maior. Mas essa palavra é para você guardar no seu coração e se lembrar. Quando a coisa apertar mais do que já está, tenha certeza, é sinal de que a chuva está chegando. É sinal de que a resposta está chegando e que Deus não está inerte ao sofrimento de crente fiel. Vem nuvem negra, vem vento forte, mas depois vem abundante chuva sobre a vida dos fiéis. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.